continuidade ao conteúdo que nós estamos abordando na língua inglesa, agora nós vamos relembrar algumas palavrinhas que vocês já conhecem, tá? Talvez não por esse termo, mas vocês já viram, que são os marcadores discursivos. Então são palavras, são termos utilizados para ligar orações, né? E ideias também. E elas sempre vão trazer ali uma relação entre as orações. Então vamos ver aqui, por exemplo, nós temos and, que significa e, in addition, além disso, also, também, not only, não apenas, but, mas, also, também. Então, esses são alguns marcadores discursivos de adição, né? Eles estão sempre adicionando alguma coisa e outra coisa, né? Tal coisa, além disso, tananã. Então, estão adicionando. Aqui nós temos o uso em frases. Por exemplo, his house is red and white. A casa dele é vermelha e branca. Então, o que está adicionando aí? O e, não é isso? Então, and. E nessa próxima frase, vamos lá. Peter is a photographer and also writes books. Então, Pedro é fotógrafo e também escreve livros. Qual é a palavrinha aí que está adicionando? Também, né? Aqui no caso em inglês, also. Muito bem. Nós temos também marcadores de contraste. Contraste faz o quê? Está comparando uma coisa a outra, né? Então vamos lá. But, quer dizer, mas, although, embora, however, entretanto, while, enquanto, in contrast, ao contrário, meanwhile, enquanto isso. Então temos aqui uma frase em inglês. I like ice cream, but I am sick. Então, eu gosto de sorvete, mas eu estou doente. O que está fazendo contraste aqui? É o mas, né? Ou em inglês, but. Então, eu gosto de sorvete, né? Mas eu estou doente. Então, é um contraste, né? Quando está calor, a gente chupa o sorvete. Quando nós estamos com saúde, né? Agora, tem outro aqui, ó. Isso aqui é bem fácil, né? In contrast to Cuiabá, Curitiba has a cold winter. Ao contrário de Cuiabá, Curitiba tem um inverno frio, né? Quer dizer, Curitiba é frio e Cuiabá é quente. Então é um marcador de contraste. Vamos ver os próximos. Consequência. Então nós temos so, por isso, because of this, portanto, since, uma vez que, because, porque. Então nós temos a frase I was hungry, so I made a sandwich. Eu estava com fome, por isso eu fiz um sanduíche. O que está falando aqui de consequência? Qual é a palavrinha que faz essa relação de consequência? So, não é isso? Por isso. Então, eu estava com fome, então por causa disso que eu fiz um sanduíche. Vamos lá, na próxima. The day was cold because it rained all night. O dia estava frio porque choveu a noite inteira. Então, qual é a consequência? Aqui, não é isso? É o porquê. Neste caso em inglês, because. Vamos ver os próximos. Temos agora marcadores de sequência. Quais são eles? While, enquanto, nowadays, atualmente, before, antes de, after, depois de, when, quando. I went there when I was a child. Então, qual que é o marcador neste caso? When é quando, né? E temos outro aqui. While I was in Italy, I went to see my relatives. Então, enquanto eu estava na Itália, eu fui ver
meus familiares. Nós temos marcadores de exemplificação. Então, for example, por exemplo, such as, tal ou tais como. Temos a frase: That money is to cover costs such as travel and accommodation. Então, aquele dinheiro é para cobrir despesas, como viagem e acomodação. Então, o dinheiro é para quê? Né? É para cobrir a despesa. E daí, como exemplo, ele fala such as, né? Tais como viagem e acomodação. Nós temos também marcadores de conclusão. Aqui nós temos esse exemplo. In summary e to sum up. Finalmente, né? E em resumo. Então, aqui nós temos uma frase. To sum up, for a good health, you must do exercise 5 times a week. Em resumo, você precisa fazer exercícios 5 vezes na semana para ter uma boa saúde. Então, aqui, em resumo, para resumir, né, é uma conclusão. Nós temos também marcadores de ênfase. Então, temos como exemplos in fact, de fato, e actually, na verdade. Então, nós temos aqui uma frase. We've known Barbara for years, since we were babies, actually. Então, nós conhecemos Bárbara há anos, desde que éramos bebês, na verdade. Então, a ênfase está aqui, né? Actually, na verdade. Nós temos também os marcadores de comparação. Então, aqui como exemplo, nós temos similarly, correspondingly. Então, da mesma forma. Então, como exemplo de frase, the cost of living in the city is more expensive, but salaries are supposed to be correspondingly higher. Então, o custo de viver na cidade é mais alto, mas salários são mais altos da mesma forma. Então, correspondentemente, né? Ou da mesma forma. Então, aqui nós temos um exemplo de como que a banca cobra esses marcadores discursivos. Olha um exemplo. No trecho do 5º parágrafo, e tinha lá um texto, né? E aí nós vemos o exemplo. Meanwhile, lacking a purpose could dampen a person's motivation to be healthy and active. O termo em destaque corresponde, em português, a meanwhile. Alguém lembra? Meanwhile. Será que é, por exemplo? Apesar disso, ao mesmo tempo, portanto, isto é? Meanwhile. Ao mesmo tempo. Aqui, ó, marcadores de contraste, né? Meanwhile, enquanto isso, ao mesmo tempo. Agora nós vamos abordar sinonímia. O que significa isso? É a equivalência entre inglês e português, né? Ou explicitação da carga semântica da palavra ou expressão. Então, se trata dos significados das palavras. Por exemplo, nós temos os sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que elas têm um significado idêntico ou muito parecido. Então, se eu falar para você, me dê
um exemplo de uma palavra que corresponde à palavra grande, que tem um sentido próximo ali. Você pode falar para mim, enorme, gigante. Isso são sinônimos, né? Então, da mesma forma, nós temos os sinônimos em língua inglesa. Por exemplo, beautiful. Todos nós lembramos lá desde a da quinta série que a gente aprende inglês, né? Que a palavrinha beautiful quer dizer bonito, bonita. Mas depois nós temos outras palavras que têm esse mesmo significado, ou um significado próximo, né? Que é o caso de pretty, graceful e assim por diante. Então, da mesma forma, nós temos na palavra big, que é grande, né? Enormous, huge, happy, cheerful, glad, good, que é bom, né? Nós temos fine, excellent, fly, que quer dizer voar. Nós temos glide, wing, fast, que é rápido, né? Temos quick, speedy, false, que é falso. Nós temos também fake, lembra das fake news, né? Distorted, beautiful. Está repetido aqui, aqui para baixo repetiu. Não sei por qual motivo. Então, é claro que eu não vou ler aqui cada uma das palavrinhas, mas você pode pausar o vídeo e olhar aí, ler com calma, tá? E também eu vou compartilhar com vocês um material de estudo da língua inglesa e daí você pode ler com mais calma depois. Nós temos também os antônimos. E o que seria os antônimos? São as palavras que têm significados opostos, né? Se os sinônimos são parecidos, os antônimos são opostos. Então nós temos, por exemplo, bad, que quer dizer ruim, e good, que é o antônimo, né? É bom. Beautiful, que nós lembramos agora há pouco, bonito, né? Temos o antônimo, que é ugly. Big, grande, small, pequeno, calm e nervous. Destroy, que é destruir. Build, construir. Do, fazer. Undo, desfazer. Easy, difficult. New, old. Sad, happy. Smart, stupid. Weak, strong. Fat, skinny. Hot, cold. Black, white. Tall, short. E nós, por último, temos também os cognatos. O que são as palavras cognatas? São aquelas que possuem a mesma origem. Então, a língua portuguesa e a língua inglesa, elas têm uma origem comum de muitas palavras. Então, você vai ver que as palavras são parecidas, né? Às vezes termina ali uma outra letrinha ou o final daquela palavra. E agora é o momento que nós vamos... que eu prometi que eu ia praticamente ensinar 1000 palavras para você em inglês, né? Vamos lá. Olha só. Essa aqui que você está vendo a foto é a minha amiga. Essa minha amiga mora lá nos Estados Unidos. Ela é louca pelos Estados Unidos, né? Vai lá naqueles jogos de basquete, beisebol, e tá sempre usando as cores dos Estados Unidos. Só que ela tem um detalhe. O nome dela chama alenciação. Se você chegar para a alenciação e você perguntar para ela quantos anos ela tem, ela vai te responder que tem 22 anos. Você acredita na alenciação?
que você, se eu perguntar para você, você acha que a Lenciação tem 22 anos? Você acha que é verdade isso? Você vai falar, não, professor. A Lenciação mente idade. Mas será? Ela não pode ter essa idade? Bom, nada é impossível, né? Mas aparentemente parece que ela já passou algumas primaveras dos 22 aninhos, né? Esse professor de inglês ficou maluco, né? Ele leu tanta coisa em inglês que agora está confundindo as bolas, não está falando coisa com coisa. Não, o que eu quis falar, o que eu quis passar para você é essa frasezinha. Decore essa frase. Alenciação, mente, idade. Lembra dessa minha amiga, Alenciação, e lembra que ela mente, idade. Alenciação, mente, idade. Mas, professor, para que eu vou decorar essa frase? Vamos lá. Nós temos os cognatos terminados em ao. Todas as palavras em português, aliás, que você vê em um texto em inglês, que ela está parecendo com português e ela termina em ao, é um cognato. Pode marcar que você já sabe o significado dela. Então, nós temos natural, natural, total, total, e assim por diante. General, fatal, sensual, casual, essencial, formal, superficial, final. São muitas palavras. Quando terminam com ao, basta manter esse final. Você não muda nada. A mesma coisa. Nós temos também, já falamos do ao, né? A alenciação. Agora é ência. As palavras que em inglês elas terminam com ence, com e ou y no final, no português é o ência, né? De essência, reverência, frequência, ciência, consciência, fluência, urgência. Então, você vai ver que o início dessas palavras, elas sempre são iguais. E o que vai mudar é o final. Final, ência. Nós temos também as palavras que em português terminam com são. Em inglês, nós vamos ver que elas terminam com T-I-O-N. Então, nação, nation. Observação, observation. E assim sucessivamente, né? Criação, sensação, emoção, exceção, inspiração, intenção e ambição. Já falamos de ao, ência e agora são. Vamos para mente. Então, os advérbios que em português terminam em mente podem ser trocados por esse finalzinho, né? LLY ou LY. Então, temos, por exemplo, naturalmente. Em inglês vai virar o quê? Naturally. Geneticamente, oralmente, recentemente, aparentemente, intensamente. Então, com o finalzinho, mente também são cognatos. Muito fácil de compreender. E nós temos, por último, falamos o ao, ência, são, mente, idade. Agora, as palavrinhas que em português terminam por dade podem ser substituídos por TY. Então, como vai ficar? Cidade, city. Crueldade, curiosity. Simplicidade, simplicity. Então, assim, sempre o finalzinho, né? Naturalidade, capacidade, ansiedade, variedade, identidade. São as palavras que nós vamos, o final nós vamos substituir. Então, só com essa frasezinha que eu ensinei para você, alenciação, minha amiguinha, mente, idade. Com esses cognatos, você vai ter praticamente 1000 palavras, quase 1000 palavras
que são cognatos, muito parecidas, português e inglês. E você decorando essa frase, você vai ter uma certeza maior que realmente é aqui a palavra que parece com a palavra em português. Bem, agora nós vamos falar sobre as falcianes. Meu Deus, não é possível, esse professor está inventando coisa. Bom, na escola, às vezes eu estava ali dando aula e daqui a pouco, principalmente para criança, né, vinha aquela menininha triste, outra até chorando. Ai, por que você está chorando, filha? Ai, porque a fulaninha de tal me enganou. Né? E depois eles ficavam maiores e daí já ficava aí, que tal fulano de tal é falciane. E daí eu relacionei algumas palavrinhas em inglês com isso, que são os falso-cognatos, são as falcianes. Você tem que ter cuidado, porque não são todas as palavras que parecem português que têm o mesmo significado. Então, os falsos cognatos são palavras de línguas diferentes que a grafia, a escrita, parece muito. Só que ela engana a gente, porque apesar da gente escrever de forma parecida, pronunciar de forma parecida, os significados são diferentes. Né? Então, nós temos lá uma porta que tem lá push. Você olha lá e fala, isso aqui é para puxar, né? Será? Nós temos lá a palavra em inglês, pretend. Isso é fácil, né, professor? É pretendo. Lunch. Será que é lanche? Vamos ver. Não. Push quer dizer empurrar. Pretend quer dizer fingir. Lunch é de comer também, né? Mas é almoço. Support é apoiar. Mayor é prefeito. Parents, olhe, quase idêntico a parentes, né? Mas são os pais. Novel é um romance. Então, tome muito cuidado com os falsos cognatos. E agora nós temos mais uma questão para exemplificar essas últimas palavrinhas aí que a gente viu, né? Sinônimos e cognatos. Então nós temos lá em uma prova da VUNESP uma palavrinha lá que é excelled. E está perguntando, no âmbito do texto, a melhor tradução para o termo excelled dentre as apresentadas é aperfeiçoou, destacou-se, equivocou-se, estudou-se, excedeu-se. Qual seria a resposta nesta questão? Bem, neste caso, a resposta é destacou-se. Neste caso, essa palavrinha, apesar de parecer muito, excedeu-se, né? É uma falciane. Ou um falso cognato, ser mais exato. Agora, vamos falar um pouco da regra 80-20. O que acontece? Tem uma pessoa que fez uma observação muito interessante, que 20% do esforço traz 80% dos resultados. Né? A pessoa estava observando que, por exemplo, nas empresas, 20% dos produtos traz 80% dos lucros. Né? Se você estiver estudando para algum vestibular, por exemplo, você deve passar 20% do tempo analisando
Como exemplo, eu trouxe essa questão também, que foi realizada pela VUNESP, e então ela está pedindo para você falar qual é a tradução para essa palavrinha, né? Excelled, dentre as apresentadas. E daí ele traz as traduções, né? Aperfeiçoou, destacou-se, equivocou-se, estudou, excedeu-se. Se fosse você, qual dessas respostas você colocaria, né? Iria assinalar. Neste caso é destacou-se. Em relação a essa resposta, é um falso cognato, né? Seria uma falciane, como a gente brinca. Bem, agora eu quero falar para você sobre a regra 80-20. Ela também é conhecida como lei de Pareto. E esse homem, né, Pareto, ele fez uma observação e, e ele afirma que para muitos fenômenos, 80% das consequências advêm de 20% das causas, né? Então, por exemplo, 80% da poluição é causada por 20% dos países. 80% das receitas de uma empresa, elas vêm de 20% dos seus clientes. 80% das vendas estão relacionadas com 20% dos produtos. 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas. A gente usa 20% de nossas roupas em 80% do tempo. Interessante, né? Então, a gente pode utilizar isso para nos ajudar em um vestibular de inglês, por exemplo, né? O que eu selecionei aqui para você? As palavras que mais são usadas em inglês. Então, por exemplo, tem os substantivos. Você vai ler essas palavras para você relembrar, né? Nós temos milhares de palavras em inglês, assim como no português. Mas uma minoria é muito recorrente, sempre é utilizada. Então, se você observar, relembrar essas palavras, pode te ajudar bastante, que elas estão aí entre essas 20% das palavras mais usadas na língua inglesa, tá legal? Então, pause o vídeo, leia essas palavras, relembre que elas podem ser muito importantes. Então, por exemplo, né? Time, que quer dizer tempo, people, quer dizer pessoas, way, modo, water, água e assim por diante. São os substantivos. Também nós temos os adjetivos, long, que é extenso, little, pouco, good, bom e assim por diante. Pause e leia. Nós temos também os verbos, né? Is, was, are, be, have. Nesse caso aqui é só um I e um S, tá? Houve um erro de digitação. E assim por diante. Pronomes: you, it, he, they, these. Leia com bastante atenção para você relembrar. Determinantes: the, que quer dizer o, a, os ou as. A, quer dizer um ou uma. That, the, his, these. Leia aí, observe as traduções.
preposições também, né? As, of, to, in, for, conjunções, and, or, but. Então, leia com atenção essas palavras que são as mais usadas em inglês, relembre que elas vão fazer bastante diferença na sua prova, tá? Para a sua compreensão. E também os numerais. É importante que você relembre, né? Muitas vezes a gente sabe, mas como a gente não utiliza diariamente o inglês na nossa vida, às vezes nós podemos esquecer. Por último, nós temos uma questão de 2013. Então, eles apresentavam, a VUNESP, né, a banca, apresentavam um texto e depois tinha aqui. A palavra you, que ocorre ao longo do texto, refere-se a um leitor ideal, que é um. Então, você observando as palavras que nós estudamos e abordamos aí por último, you quer dizer você, né? E então, você observando o texto, você veria que era como um funcionário da empresa. Neste caso, era um funcionário da empresa, letra A. Esse é um exemplo de como que é cobrado as palavras, nos concursos e vestibulares. Bom, muito obrigado por você acompanhar esse nosso vídeo até o final e eu desejo para você uma boa sorte, um bom vestibular, que você consiga a sua aprovação. Tá legal? Eu vou compartilhar um link aqui abaixo com este material e mais algum material para vocês estudarem, rever aí com mais calma. Tudo bem? Então, uma boa sorte, uma boa prova. Espero que em breve a gente se encontre na Unicel.